mais um exemplo, agora um exemplo do exercício número 8, que diz o seguinte: 10 litros de oxigênio, suposto ser um gás perfeito, exercem pressão de 6 atmosferas quando a temperatura a que estiver submetido for igual a 127 graus Celsius. Determine o novo volume ocupado pelo gás quando a pressão for reduzida para 3 atmosferas e a temperatura elevada para 427 graus Celsius. Observem aqui que nós temos que utilizar agora a fórmula geral dos gases perfeitos. Primeiro vamos retirar os dados aqui, olha só. Nós temos aqui o volume inicial, que são 10 litros, então colocamos aqui o volume inicial 10 litros. A pressão inicial, 6 atmosferas, e a temperatura inicial, 127 graus Celsius. Nós temos a pressão final de 3 atmosferas, colocamos aqui. O volume final nós não sabemos, queremos descobrir, é a pergunta, né? E a temperatura final, 427 graus Celsius. De posse de todos os dados, primeiro temos que lembrar o seguinte, que quando vamos realizar essas transformações, nós temos que usar sempre a temperatura em Kelvin. Então a temperatura está em Celsius, então temos que transformar para Kelvin. Para transformar a temperatura de Celsius para Kelvin, basta usar essa equação, tá? Então, Kelvin é igual a Celsius mais 273. Então, nesse caso aqui, 127 graus Celsius, substituindo aqui, 127 mais 273, nós temos 400. Então, a temperatura em Kelvin é de 400 graus, ok? Agora, a temperatura final em Kelvin, vamos substituir lá, nós vamos ter K igual, temperatura em Celsius, 427 mais 273. Temos aqui então que a temperatura final será igual a 700 kelvins. Então, substituindo aqui, a temperatura inicial nós sabemos que vai ser de 400 e a temperatura final vai ser de 700 kelvins. Substituindo agora na fórmula, nós vamos ter, olha que eu coloquei o I aqui. Muitos livros trazem o seguinte, a pressão inicial, volume inicial, para dizer que é inicial, coloca o zero, P0, V0, mas muitos alunos confundem isso. Então eu coloquei o I de inicial e o F de final, ok? Mas não tem problema, usem da forma que acharem melhor. Então, pressão inicial. Quanto que é a pressão inicial? 6 atmosferas. Então, vamos substituir aqui por 6. Vezes o volume inicial. Volume inicial que são 10 litros. Dividido por temperatura inicial, que transformado em Kelvin dá 400. Não esqueçam de fazer a transformação. A pressão final. Pressão final, 3 atmosferas. Vezes o volume final, que nós não sabemos, queremos descobrir. Então, permanece volume final, dividido pela temperatura final, que transformado dá 700 kelvins. Então, olha só, basta agora multiplicar cruzado. Reparem o seguinte, novamente, podemos simplificar os denominadores. Então, simplificando por 100, cada um dos denominadores, agora podemos multiplicar. Aqui nós temos 4 vezes 3, que dá 12.
Então, 12 volume final. 12 vezes o volume final. 6 vezes 10, 60. 60 vezes 7 dá 420. Agora o 12 passa dividindo. 420 dividido por 12. Então chegamos que o volume final vai ser igual a 35 litros. Ok?